Você que fala demais, Bambam, que só fala, né? Entra nessa luta que Naldo ia fazer agora em agosto. Entra nessa. Salve, rapaziada, e mais um vídeo relacionado ao evento do ano, e dessa vez temos mais uma reviravolta, pois o Popó participou no dia de ontem do podcast Samba Gol na Rádio Transcontinental, onde ele detonou o cantor Naldo Beni após este ter cancelado a sua luta contra o Popó. E também, rapaziada, surpreendeu a todos desafiando o Kleber Bambam ao vivo. Eu vou estar mostrando tudo aqui pra vocês, mas antes, estrala o dedo no like, se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito, pois só assim você vai ficar por dentro de todas as novidades que aconteceram sobre esse evento. Sem mais, bora pro vídeo. Fala essa que Naldo fez aí, né? Não fez, eita, não só na minha vida, mas fez na vida de muita gente aí, sabe por quê? Muita gente esperando essa luta, achando que era mais uma... Eu pelo menos, eu desconfiava que era mais uma mentira dele, tá? Mas eu não sabia que... Não, mas eu também, porra. Eu sabia que eles não iam, porra. Eu sabia, porra. Você tá pensando que boxe é brincadeira? O cara veio lutar um dia... Ah, que não sei o que, balela, pô. Quando o cara aceitou, ele, eita, porra, e agora? Porra, pô, aceitou, fodeu. Ele foi puxando até onde foi. Quando ele viu, eu queria que ele cancelasse uma peça pra gente pegar ele de jeito, pô. Ele hypou mais ainda. Ele já tava hypado com o negócio das mentiras, hypou mais e acabou, irmão. Fez a propaganda até lá daquele negócio lá do filme lá da Nike, tá ligado? Então, pô, é assim mesmo, mano. E que lacrar, porque eu tô viajando com o Fábio Pochá. Que se aparecer mais ainda, eu também quero me aparecer, mano. Vou desafiar você também, Popó. E vamos ver o Popó desafiando o merdinha do Bambam. Popó, amassa esse otário. Mentia tanto assim, e todo mundo, acho que o povo brasileiro, todo mundo mandando direct pra mim, da luta, falando da luta, todo mundo acreditando tudo. E o cara simplesmente, ele fala aí com vocês, ele fala o seguinte: quando eu desafiei ele, eu tinha tempo de treinar. Olha o que ele fala, viu? Eu tinha tempo de treinar, tudo, agora tá cheio de show. Por quê? Porque ele pegou uma ponga, essa ponga aí, né? E fez disso um marketing para ele subir. Aí depois que ele subiu, o que é que ele fez? Ele pulou fora. Além de ficar com medo de apanhar, porque ele é um tipo do cara que só bate mulher. Ele é um tipo do... Não, pô. Aí foi foda, Popó. Não. Você falou de Bambam, que Bambam fez algumas porra dessas assim. Aí você pegou pesado, pô. Aí você pegou pesado. Continua. Do cara que só bate mulher. Todas as mulheres que mandam direct pra mim pede pra eu arrebentar ele por causa disso. Porque ele já agrediu uma mulher na vida dele, ele sabe disso. Então, ele prejudicou meu treinamento, que eu esquematizei todo o meu treinamento. Eu tive gasto já com isso, de viagem, de fazer propaganda, de fazer tudo isso, de fazer postagem, de fazer tudo aquilo. Marca ele, dando moral pra ele, dando mídia pra ele, uma mídia que ele não estava nessa mídia que ele tá hoje, nessa pegada que ele tá hoje. Ele aproveitou o lance, aproveitou o momento, tá? É um bandido. E outro otário, bandido também é Bambam, que aproveitando o gancho, me desafiando. Bambam, já que você quer lutar, já que Naldo ficou com medo, vem que eu te dou um bocado de pau na boca. Você sabe que eu sou de boa. Eu amo esse cara, velho. Isso é muito Salvador, porra. Esses putos Bahia não, pô. Isso é Salvador, viado. Vem que você vai tomar um pau na boca. Tá ligado? Quem sabe. Pau na boca. Tá ligado, caralho? Eu sei, caralho. Mas dois caras que eu levei pro coração se chama Bambam. E se chama Naldo. Naldo foi o primeiro que procurou toda essa presepada, queria aparecer na mídia, queria alguém para aparecer, pungou nesse momento que eu tô vivendo aí, de uma mídia bacana, de engajamento bacana, de um público bacana, um público jovem que tá começando a me acompanhar, tá dando, entendeu? Pô. Aí vem o Naldo pongar nessa mídia, sabendo que não conseguiria bater de homem em homem, que só consegue bater em mulher. Pegue leve, porra. Pegue leve, caralho. Foi covarde comigo. Foi covarde com a parceira dele que bateu nela. E foi covarde com o público brasileiro. Entendeu? Se essa galera mesmo que... A galerinha... Vixe, isso vai dar uma merda.
Eu queria ver Moranguinho defendendo ele. Que tá chamando ele pra show, pra essas coisas de mídia, se tiver vergonha na cara, não chama mais, porque ele já pongou. O que tinha que pongar, pongou. Ô, Popó, me Entendeu? diz uma coisa. Ele queria ir. Esse contrato não já até ele tinha pedido uma data, que era dia 26 de agosto. Tava na mão dele. Não já estava assinado na mão dele, alguma coisa assim? Edilson, o contrato tava na mão dele. Eu arranjei uma empresa para ele ser garoto propaganda. 300 mil ele ia ganhar para ser garoto propaganda de 1 ano, ser embaixador. E ia ganhar mais 300 mil por botar a roupa, a marca no short. Até aí tudo bem. Depois a Fight Music Show, que é a empresa que realiza o evento, ofereceu mais 100 mil a ele. Ele queria 200. A empresa ofereceu 200 para ele. Essa semana, acho que tem uns 4, 5 dias disso. Quando foi hoje, ou foi ontem, acho que ele foi aí com vocês. Foi ontem. E aí não conseguiu sustentar, não conseguiu mais sustentar a mentira dele, que é um mentiroso. Tá? Ainda dei moral pra esse cara indo pro aniversário dele, né? Fui lá prestigiar o aniversário dele. Rapaz, você tá chateado, eu nunca te vi assim, Popó. Isso aqui é o filho da puta, porra. Isso aqui é um puta de um cuzão também, ó. Capetinha. Aqui é o demônio, pô. Você acha que o nome dele é Capetinha à toa? Aqui é o cuzão. Ele só jogando querosene do negócio pra pegar Não, mas sabe por quê, Edilson? Porque eu comecei um treinamento. Isso não é brincadeira, né? Eu fui 4 vezes. Tem muita gente envolvida. Tem muita gente envolvida nessa luta. Muita gente, a Fight Music Show emprega muita gente também. E outra, você não emprega só as pessoas que estão trabalhando na empresa, você emprega também as pessoas que vão estar ali vendendo o seu salgado, vendendo o seu doce, vendendo a sua água do lado de fora, aquilo tudo. Então ele expôs muita gente, muita família. E eu tenho certeza, Naldo, depois dessa mentira que você desmascarou, porque todas as mentiras dele ele sustentou. Com o Michael Jordan, com o Michael Jackson, com o Michael Jackson já morreu. Com todos ele sustenta, até Michael Jackson já morreu, ele sustenta. Mas essa ele não conseguiu sustentar. Como você não conseguiu, Naldo, sustentar essa mentira, provavelmente seus contratantes também não vai conseguir contratar você. Porque sua mentira já acabou. Sua mídia já vai acabar já. Rápida. Essa mentira que Naldo criou, ele poderia criar uma mentira com vários defuntos aí. Pô, mas com o pessoal fala, né? A lenda viva do boxe, né? Aqui ainda fazendo algumas lutas, fazendo algumas coisas, levantando mais o boxe, apesar de ter 47 anos. Então, eu acho que foi uma falta de respeito muito grande, porque ele poderia ligar para mim, poderia mandar uma mensagem para mim e falar, ó, campeão, não dá mais, aquilo tudo, pô, por isso, isso, isso. Ele esperou um programa ao vivo para se aparecer também, né? Para continuar na mídia também, para fazer verdade. Se você for lá para isso, essa informação que não ia mais lutar. O problema não foi nada de dinheiro, o problema não foi nada de contrato, o problema não foi nada. O problema é que ele sabia que ele não aguentava mais sustentar a mentira dele, que o negócio estava muito sério. Acho que Naldo, será que Naldo aguentava 1, 2, 3 rounds com você, Popó? Do jeito que você tá aí agora. É isso. Eu falei no Flow essa semana, no podcast que fui, que eu batia nele no primeiro, batia no segundo, no terceiro derrubava. Se ele voltar atrás, ele não vai passar do primeiro, para não se aparecer mais, que se apareceu demais. Agora aqui, com a raiva agora. Popó. Não, foi igual a Pelé. O Pelé foi, xingou minha mãe, me chamou de filho da P. Ah, você ficou chateado quando ele chamou de filho da P, né? Eu vi. Pô, aí pronto, a primeira queda dele foi com 20 segundos e a segunda queda dele foi 1 minuto e 20 segundos. Então, para Naldo não se aparecer mais, já se apareceu o suficiente. Pegou essa ponga, essa fase que a gente está passando juntos aí tudo, pegou essa fase aí e começou a conquistar as coisas dele. Mas é isso aí. Não, se veste de mulher, Popó, que assim ele vai pra cima de tu. Quem entendeu, pô. Vai, Naldo. Aí, Naldo, é só da bala, pai. Aí é só da bala. De monte não vai, não. Quero ver você bancar o baixão aí, quando ele for do joguinho de futebol. Se ele quiser voltar atrás, Naldo, você pode voltar atrás. Você ia durar 3 rounds. Se você voltar atrás, você não vai durar nem 1 minuto. Agora eu acho que ele não volta atrás mais não, viu? Agora que ele vai voltar. Já que ele mentiu também, falando que ia lutar, desafiando, dizendo que eu arreguei pra ele, aquela coisa toda.
Já que ele começou, sustentava a mentira até o final, pô. Entendeu? Por que parou a mentira? Entendeu? Por que não concluiu a mentira até a queda dele? Seria mais interessante para ele, ficava mais bonito até para ele, entendeu? Ele começar aquilo tudo desde o começo do ano, a gente faz uma preparação, eu contrato, o meu treinador não mora em Salvador, mora em Belém do Pará, eu contrato, faço minha equipe, faço tudo, começo a negociar patrocínio, começo a negociar as coisas, tudo. Aí vem um cara do nada e para tudo, entendeu? Não só os patrocínios para mim, mas os patrocínios para ele. Então me deu um prejuízo muito grande. E passivo ainda até de um processo. Isso é passivo de processo, porque é o seguinte, ele usou a mim para construir mais uma mentira dele. Só para você ter ideia, eu estava fechando um patrocínio tudo, para ser garoto propaganda tudo da empresa, por quase R$1 milhão, pô. Olha o prejuízo. Visando essa luta. Entendeu? Eu quero saber quem que vai pagar as contas. Será que ele vai pagar? Porque isso é passivo de um processo. Ele sabe disso. Já que ele construiu essa mentira, mas pelo menos ele levasse essa mentira até o final. E aproveitando até a audiência de vocês, já tem outro tentando pegar a ponga, que é o Bambam, que já pegou, tanto que tem um mês que eu bloqueei Bambam, cara. Que falava tanta merda, tanta coisa. Do nada o Bambam agora querendo. Desrespeitosa comigo, falava tanta merda, que eu até bloqueei ele, né? Mas, Bambam, já que Naldo já se apareceu o suficiente que ele queria e o show dele vão começar a cair e depois ele vai querer de volta e provavelmente não vai ter, você que fala demais, Bambam, que só fala merda, né? Entra nessa luta. Esse homem também. Bambam é esperto. Ele vai falar que vai querer em fevereiro. Ele tava falando, fevereiro eu lhe pego, que não sei o quê. Final do dia fazer agora em agosto. Entra nessa. Eu já tô com raiva, já você vai ser o próximo a bater. Já como eu não pude bater em Naldo, eu vou bater em você. Eu gosto de bater em gente grande. Quer bater em alguém, gente. Pô, deixa eu te falar. Bambam não tá falando muito não, meu irmão. Bambam, porque eu vi um... Não, Bambam tá pior do que Naldo. Nossa, eu não quero nem ver se ele pegar o Bambam na frente. Porque na verdade é o seguinte, ó. Olha o seguinte, Bambam, ó, Naldo mente. Como ele mentiu, ele criou toda essa situação. E Bambam é desrespeitoso. É pior, né? Qual é pior, Popó? É pior, entendeu? Por isso que eu bloqueei Bambam. Porque Bambam é desrespeitoso. Mas ele tava mandando mensagem pra você, Popó, o Bambam? Apagou a luz do carro. Mandando mensagem pra mim. Todo dia Bambam faz uma live. Todo dia Bambam entra nas redes sociais dele, faz uma coisa, faz outra. Todo dia Bambam. Mas ele tá treinando lá nos Estados Unidos, né, Bambam? Alguma coisa assim, né, Popó? Ele tá lá nos Estados Unidos, né? É o que ele fala, entendeu? É o que ele fala, que tá treinando lá, que é isso, que é aquilo. Eu só tô esperando. Eu só espero que não seja mais um mentiroso na história. Rapaziada, esse foi mais um vídeo de hoje. Lembrando que a entrevista completa você encontra aqui abaixo no link na descrição. Né, meu parceiro? Né? Agora eu quero ver. Mano, eu espero que você, Bambam, dê-lhe um pau bem na boca assim de Bambam. Dê na boca mesmo. Mas bota ele pra chorar. Aí ele vai botar assim, eu tenho história, pá. Eu apanhei de Popó. Não é só do BBB não, que ele se fala com o BBB, mesmo esse bicho deve dar, graças a Deus, Boninho até hoje. Puta Boninho, eu te odeio por botar esse cara no mundo. Mas bora ver agora, porra. Quero ver agora você desafiado e tomar um pau, Bambam. Eu sou soteropolitano igual esse cara, meu irmão. Eu morava perto da casa da mãe dele, caralho. A gente vai te arrebentar. Eu falando, pô, nem me conhece. Tamo junto, galera. Tamo junto, Bambam ficou puto. Se inscreve no canal aí, que a gente tem que ver essa luta com o Bambam em agosto. Tá pertinho. Ai, papai, cuzão falando que o cara bateu na mulher, papai pegou.